nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Olá, boa tarde, queridas mulheres. Que bom podermos estar assim nesta tarde novamente nos encontrando para nos alimentar então da palavra de Deus, que é sempre luz no nosso caminho, é também a fonte de água pura e fresca que nós tanto precisamos. Eu convido então para que assim unidas fraternalmente nós possamos invocar a presença do Santo Espírito de Deus para estes nossos momentos onde refletimos sobre a palavra de Deus. Vamos acender uma vela para quem tem e nos colocarmos assim em oração. Oremos. Ó nosso querido Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos porque tu caminhas conosco, podemos sentir a tua mão nos guiando, o fogo do teu Santo Espírito nos aquecendo, também a água fresca da tua palavra, alimentando a nossa sede por paz, por esperança, por justiça, por mais fé. Ó Pai querido, nós te pedimos a tua companhia nestes momentos, onde queremos refletir sobre os teus ensinamentos para a nossa vida. Assim, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Amém. Então, queridas mulheres, como a Elis falou já para nós no encontro passado, nós vamos começar com este livro aqui. Ele tem o título Legado das Mulheres da Bíblia. O autor é o Alcides Yuxch. E nós vamos ter ele como uma base, porque ele traz aqui alguns ensinamentos, né, que as mulheres da Bíblia nos trazem para hoje. Eu diria assim, nós vamos olhar para cada história, para cada relato, onde tem a história de vida de uma mulher e vamos ver o que hoje, dentro da nossa realidade, do nosso contexto social, do nosso contexto de vida, também como mulheres, nós temos a aprender com elas. Então, eu convido para nós hoje e apresento para vocês hoje a primeira mulher, então, que também é a primeira mulher que aparece na Bíblia, a Eva, né? E esta mulher, a vida desta mulher aparece, então, logo no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Deus criou o mundo, criou tudo aquilo que estava escuro, ele deu luz, aquilo onde tinha que correr água, depois da água veio as plantas, as flores, e Deus percebe sempre que o que ele faz é muito bom. Muito bom, ele diz assim várias vezes em Gênesis, né? E Deus viu que isto era muito bom. Quando finalmente ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele também vê que isto é muito bom. E ele coloca este ser humano no jardim do Éden, ou seja, naquele paraíso que ele criou. Mas lá em Gênesis 2:18, ele percebe que este homem não é legal este homem ficar sozinho, ou esta pessoa, né, este ser humano ficar sozinho. Então, ele diz assim: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade. Então, da costela deste ser humano, ele faz então a mulher. Da costela do homem nasce então, ou é criada a mulher. E o autor aqui, o senhor Alcides Yuxch, ele traz uma questão muito interessante, né? A Eva nasce da costela do Adão, ou seja, a costela está ao lado e ela é feita para caminhar ao lado do homem. Isto já é algo assim muito importante de nós percebermos hoje. A relação na criação de Deus do homem e da mulher não existe distinção de gênero, não é?
Homem e mulher são diferentes, mas não existe diferença em direitos. Eles são um ao lado do outro. Isso é muito importante. A mulher não está nem atrás do homem, nem abaixo, nem em cima e nem na frente. Ela foi criada para estar ao lado do homem. A costela está bem no centro e a gente coloca ao lado. Uma outra função que ele traz aqui no livro também, que eu achei muito bonita, é que o que a costela guarda dentro dela, né? O que ela protege? Ela protege o coração. Então, a mulher é como se fosse o coração do homem, não é? Então, deste coração nasce a vida da mulher. Eva nasce daquilo que está dentro da costela do Adão, que é o coração, que é aquilo que é ternura, que é amor, não é? Pelo menos o coração representa isso para nós. Então, eu achei muito interessante isso. A primeira mulher na Bíblia, a Eva, nasce então a partir da costela, e dentro da costela é o coração. É como se a mulher fosse o coração e o homem a costela, que tem essa questão da proteção. Então é muito interessante isso de a gente observar, mas mais interessante ainda é que esta primeira mulher caminhava ao lado do homem e o homem ao lado dela. E não existia no paraíso, não existia no Jardim do Éden essa questão de um mais e outro menos. Mas as coisas começam a mudar. E daí é interessante também que no Gênesis aparece isso, né? No livro de Gênesis aparece. Aparece como, então, eis que uma cobra apareceu para tentar os dois, porque os dois foram então colocados para cuidar do Jardim do Éden, né, e estar ali nele, mas Deus deu uma ordem para eles não chegarem perto da árvore da vida e não comerem a maçã da árvore do conhecimento, né? E eis que de repente a mulher foi seduzida pela serpente. Então, em Gênesis aparece a Eva como sendo aquela que vai comer a maçã e leva a maçã para o homem também dar uma mordida. E aí que eu acho que nós temos que olhar com cuidado e com atenção para esse texto. O texto, para mim, né, ele é muito carregado desse estigma em cima da mulher, das mulheres, né? A mulher é responsável pelo pecado no mundo. Não é isso que o texto de Gênesis quis dizer. E isso eu achei muito interessante, que esse autor também, de alguma forma, ele coloca. Ele disse que houve duas desobediências. Uma foi uma ação e a outra foi uma omissão. Muito interessante. A ação da Eva de ir lá em direção e desobedecer, sim. Mas a omissão de Adão não ter feito nada, concordou com tudo. Hoje, uma pessoa que concorda com qualquer ato de maldade, ela também é considerada culpada. Assim, não é? E é isso que o autor coloca aqui. Ambos foram culpados. Então, se podemos falar em culpados, ambos são responsáveis pela desobediência. Um através da ação e outro através da omissão. Não fez nada e nem tentou convencer a companheira de não fazer esse ato e de lembrá-la que Deus havia proibido, porque ele proibiu para ambos, né? Ambos ouviram isso. Então, é muito interessante esta visão, não é? Então, não é mas quem foi responsável pelo pecado, quem comeu a maçã foi a Eva. Bom, Eva comeu, Adão também comeu e ainda ficou calado, né? Tanto que Deus não foi só. Deus primeiro foi falar com quem? Primeiro ele foi falar com Adão. O que aconteceu? Não é? Ele foi falar com Adão o que aconteceu, porque já sabia. Então ele não foi só cobrar da Eva. Na verdade, o que nós aprendemos com a Eva e também com Adão, né, no Gênesis? Nós aprendemos o que o livro de Gênesis nessa questão quer trazer é que o pecado está no mundo, né? E que nós, como seres humanos, homem e mulher, pecamos. Somos pecadores e de que esta marca está lá no início da nossa criação. Ser pecado é uma condição humana,
tanto do homem como da mulher. E por que que isso está em Gênesis? Por que essa história é contada? Para que nós saibamos de que nós precisamos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Eva é uma filha de Deus. E como mulher, também pecadora. Adão, como homem, também pecador. É filho, Eva é filha de Deus. E nunca vamos ser Deus. A nossa condição sempre vai ser de filhos e filhas, pecadores, que precisam de Deus, que precisam do seu Pai para absolver os seus pecados, para perdoá-los, para conduzi-los. Nós dependemos do Criador. É isso que o livro de Gênesis, esta passagem quer dizer quando fala da questão do pecado. Ele não está dizendo aqui que Eva, então, é a responsável pelo pecado no mundo. Essa é uma interpretação bastante cruel com relação às mulheres, porque se Eva agiu, então Adão omitiu a ação de mudar as coisas e transformar, Tanto que nós pecamos por palavras, por atos ou por omissão, não é? Então, assim, é muito interessante isso, da Eva, de aprender com ela, que nós carregamos isso, mas que nós não precisamos carregar a culpa por aquilo que nos é colocado por uma sociedade. Muitas vezes isso é colocado para nós. A mulher é culpada disso, a mulher é responsável porque então foi a primeira a convencer e seduzir os homens, Nós somos muitas vezes culpadas por andar muitas vezes com nossa roupa, com a nossa elegância, com o nosso jeito de caminhar e daí com isso atrair olhares dos homens. Isso são construções muito preconceituosas. Então nós temos que cuidar um pouco com esse tipo de interpretação. Gostei muito da forma como foi colocado aqui, de que ambos, então, ambos, o ser humano, são pecadores. Então, não olhar apenas para Eva como aquela única e responsável por tudo, porque não é assim. Não. Então, a gente pode aprender desta primeira mulher a condição também de filha de Deus e de que, errando assim, eles até sofreram o castigo, sim, de serem expulsos do paraíso, Mas ela agradecia a Deus. Logo depois, quando ela teve o primeiro filho, Caim, ela agradeceu a Deus por ter lhe dado descendentes. Então, uma mulher que continuou a sua caminhada, mesmo carregando essa responsabilidade agora de ter cometido um erro, de ter desagradado ao Criador. Então aprendemos, quem sabe, com a Eva, a humildade e ainda o coração grato a Deus por continuar abençoando ela, mesmo na condição de pecadora, pelos filhos, pelos descendentes que ela teve. E isso é bastante interessante, então, neste livro aqui que traz essa primeira mulher, a Eva, para nós. E uma coisa também que eu fico pensando como nós estamos próximos do Dia das Mães, a Eva foi então a primeira mãe, não é? A primeira mãe teve, pelo menos no relato bíblico, 2 filhos, o Caim e o Abel, e eles brigavam, Eram briguentos, pelo jeito não se davam, e eu fico olhando assim, às vezes para Eva, para o relato então bíblico, que é o que a gente tem, e fico imaginando como ela era uma mulher comum. Era uma mulher como nós, que temos nossa família e às vezes temos nossos filhos e às vezes os nossos filhos brigam, discutem e nós enfrentamos também tantos dilemas na nossa vida. Então, vamos agradecer a Eva por ter nos dado a sua história, para podermos olhar para ela, para a história da vida dela e aprendermos ainda hoje e dizer que podemos sim aprender dela. Esta lição de ser a mulher
que caminha ao lado do homem e teve essa graça, né, de não nem caminhar na frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo, mas ao lado, e de ter também, né, mesmo com os seus erros, ter um coração grato, agradecer pelos seus filhos e continuar lutando e vivendo, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Porque muitas vezes é isso que nos resta, força e ousadia, para nós continuarmos seguindo a nossa vida com o coração gratos e ainda assim confiantes neste Criador, neste Deus da vida. Ok? Quero lembrar a vocês, mulheres também, que com a chegada aí do Dia das Mães, que nós possamos agradecer a este Deus que tem um coração de mãe enorme, que Ele continue abençoando as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, mas a vida de toda a mãe, de toda mulher que dispensa carinho, cuidado, zelo e preocupação e tanta proteção aos seus filhos e filhas. E queremos pedir a Deus também que abençoe a cada qual de vocês, que é mãe ou que cuida, que sabe do cuidado, né, de ser mãe. Seja uma mãe de coração, uma mãe por opção, ou seja uma mãe porque tem sobrinhos e sobrinhas, seja uma mãe avó, enfim, uma mãe solteira, uma mãe viúva, né, uma mãe que teve que se virar sozinha com os seus filhos, não importa. Somos todas marcadas pelos braços e os cuidados de Deus nessa questão maternal. Porque ser uma pessoa que gera a vida dentro de si está dentro do planejamento de Deus. Assim Ele quis que um ser humano pudesse dentro de si, do seu ventre, gerar a vida que Ele concede. E isso é uma bênção. É sim também uma preocupação, exige cuidado, exige doação, muita doação, mas ensina a gente de fato e de verdade a amar. Nós sabemos o que é o amor, porque conseguimos gerar filhos e filhas. A vida que é gerada em nós é difícil a gente não amar, não é? Então, a todas vocês, mulheres, a todas nós que somos mulheres ou cuidadoras, que Deus continue abençoando a cada qual de nós também. Amém. Convido assim para mais um momento de oração. Querido Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, agradecendo pela Tua palavra, agradecendo pelos relatos de vida de tantas mulheres que ainda hoje nos ensinam a viver, nos ensinam a fé e o amor, nos ensinam também o cuidado que temos que ter com a vida que é presente Teu. Nos ensinam que o melhor a fazermos é seguir e obedecer ao mandamento da vida e a tudo aquilo que Tu nos diz. Ó querido Deus, queremos colocar de forma especial nesta tarde em oração todas as mães que já perderam seus filhos ou filhas, todas as mães que se preocupam com seus filhos e filhas, todas as mães que choram porque nem sempre são valorizadas pelos seus filhos ou filhas. Queremos colocar em Tuas mãos todo o sofrimento que passa uma mulher por ter este cuidado, este amor e este zelo pelos Teus filhos, que são emprestados a ela, para ela cuidar, ensinar e amar. Assim, Senhor, que abençoe a maternidade, abençoe o ato do ventre de uma mulher receber e deixar crescer a vida que é presente Teu. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida de todas as mães, de todas as mulheres que cuidam. Assim, Senhor, também cuida da vida delas, dando força, coragem, ânimo e ousadia para seguirem suas vidas e não esquecer de si mesmas,
mas cuidando dos outros também, aprendendo a amar cada vez mais. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim, mulheres, eu me despeço de vocês, desejando já antecipando um feliz Dia das Mães, lembrando que vamos ter o culto especial do Dia das Mães, então estejam ligadas também com homenagens e surpresas que vamos ter, então assistam aos cultos e que Deus continue abençoando ainda esta semana nossa. Até nos vermos e que seja breve, que Deus guarde cada uma na palma de sua mão. Amém. Tu és nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado.